Oi pessoal, estamos começando hoje mais um episódio de Fora da Terapia. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo e psicodramatista aqui do Centro Clínico Integrado e hoje comigo quem está aqui é Fernanda. Oi gente, tudo bem? Eu sou Fernanda Valente, sou psicóloga clínica, psicodramatista, também aqui do Centro Clínico. E aí falando agora um pouquinho sobre o nosso tema, né, que a gente escolheu, que é Estou me guardando para quando o carnaval chegar. A gente pensou nesse tema por causa de um documentário que a gente assistiu. E a gente viu que tinha um pouco de relação com a nossa área, né, que é o psicodrama, tinha muita relação com isso, também tem um pouco de relação com a questão de que o Oscar está aí chegando, né, a gente está nesse efervescer do povo brasileiro querendo conhecer novas produções audiovisuais aqui do nosso país, e eu acho que nada melhor do que a gente conseguir conciliar as duas coisas, né, uma produção brasileira, um pouquinho de psicodrama, a gente vai trabalhando isso daqui. E eu acho que nada melhor do que a gente começar falando um pouquinho sobre o que é psicodrama, né? Só trazendo um conceito básico, assim, do que é psicodrama, ele é uma abordagem terapêutica, né? Uma abordagem terapêutica da psicologia, que trabalha justamente com essa questão da dramatização, trabalha também com encenação, né, dentro da sessão de terapia, trabalha na sua grande maioria com grupos, né, mas pode ser trabalhado também individual. Exatamente. E pra gente resumir, nada mais é do que psi, mente, drama, ação. Ação da mente. O psicodrama é uma abordagem bem nova, né? E eu tô super feliz de te ter aqui como o mais novo psicodramatista de Mossoró. E aí eu queria saber, como foi que o psicodrama chegou na tua vida? Essa é uma pergunta muito interessante, eu acho muito bom de responder ela sempre que as pessoas perguntam, porque eu gosto de dizer que antes de ser psicólogo eu já era artista, né? Eu sou ator profissional, comecei inclusive minha formação como ator profissional no mesmo ano, uns 2 meses antes de começar a minha formação como psicólogo, e aí foi dentro da formação de teatro que eu conheci o psicodrama, né? O diretor dessa formação, ele é professor num curso de psicologia, trabalha com psicanálise, e ele que comentou comigo, né? Olha, Pedro, tem essa abordagem aqui do psicodrama. Aí eu disse para ele, olha, não diga mais nada. Encontrei as minhas duas paixões em uma só, né? Que é o teatro, essa coisa da dramatização e a psicologia. Então foi assim, amor à primeira vista, entrei no curso já com isso em mente, então assim, foi um grande processo. E o curso a faculdade que eu entrei já tinha uma aula específica de psicodrama, né? Então foi mais um motivo para eu ter ingressado nela. Mas foi assim, amor à primeira vista. Assim que eu conheci, nem conheci tanta coisa assim, né? Muito a fundo. Mas só de eu saber que tinha um pouquinho de teatro, tinha um pouquinho de psicologia, eu pensei, não. Então é esse caminho que eu tenho que seguir. E eu queria saber de você, a sua história também, né? A gente já conversa há um tempinho, mas queria saber, assim, até para você falar para o público também, como foi esse que você conheceu o psicodrama, né? Não tem como falar de psicodrama sem falar de arte, né? E aí, quando você fala do teatro, eu lembro que foi indicado para mim, quando criança, fazer teatro, por ser uma criança muito tímida. Então, o teatro como ferramenta de expansão, né? De poder se comunicar melhor, enfim. E aí, eu sempre me apaixonei. Bastou uma aula e aí eu fiquei apaixonada pelo teatro. Fiquei com isso na minha mente, mas assim, aquela história, né? A família sempre diz, você não pode ser atriz porque você precisa de um diploma, uma coisa que vai te dar uma estrutura, menina. Então, ficou essa coisa na minha cabeça. Quando eu cheguei na universidade, né? Eu me formei na Universidade de Fortaleza. E quando eu cheguei na universidade, estava iniciando a primeira turma de psicodrama como uma disciplina optativa. Eu falei, ó, que negócio é esse? Eu quero saber. E fui. Porque a nossa profissão, assim, a psicologia, a gente trabalha muito com o subjetivo, né? Algo muito que a gente não consegue, né, tocar. A gente é muito sensorial, a gente precisa sentir. E aí entender como é que funciona a psicologia, isso chegando na faculdade. Quando eu vi a primeira aula de psicodrama, eu falei, é isso. Faz todo sentido, a gente consegue ver tudo acontecendo ali na nossa frente. Então, assim, poder expandir o sujeito, né? Essa liberdade de ser quem você é. Naquele momento, você simplesmente esquece tudo e você é aquilo que você deseja ser. Você tem o espaço de ser, né? Então, assim, aquilo me encantou de um jeito. E, assim, como trabalhar isso em conflito familiar? Que foi outra coisa que como é que se entende isso? Quando eu vi a primeira sessão
de psicodrama familiar, eu falei, gente, como isso é mágico, né? A capacidade que o outro tem de te escutar, entendendo que vai chegar a hora dele de falar e tá tudo bem, porque ele vai ter essa chance de expansão também. Ele não vai ser aquele que vai ser julgado, criticado, pontuado. Não, ele vai ter essa oportunidade, né, de ser um ser em relação. Que, na verdade, o psicodrama foca nisso, né? A gente adoece e se cura nas relações. Então, assim, estudar como se dá esse relacionamento e entender que fluxo de relacionamento é esse, né? E poder se permitir nesse relacionamento, entender onde que estão as fragilidades, onde é que está a potência do relacionamento. Isso é uma coisa que a gente só descobre sendo, né? E o psicodrama, ele te dá esse espaço de ser quem você quiser. Pelo menos naquele momento, enquanto você está em terapia, você pode ser quem você quiser. E tá tudo bem. E, Fernando, você trouxe uma palavra que eu acho que, pelo que eu entendi até agora, define todas as jornadas de todos os psicodramatistas, que é algo mágico. Quando você começa a entender... Para mim foi um processo assim, quando eu comecei a estudar, de fato, psicodrama, foi como se eu tivesse percebido que uma pessoa, há muito tempo atrás, pensava as mesmas coisas que eu pensava, via o mundo da mesma forma que eu via. E eu fiquei, pô, meu Deus, então é isso. Agora eu tenho um respaldo para dizer, olha, é dessa forma que eu penso. É assim que eu acho que as coisas devem ser feitas, enfim. Foi realmente mágico, assim, de tipo, caramba, essa Moreno, que, né, é o fundador do psicodrama, pensou isso há tanto tempo atrás e hoje em dia ainda faz tanto sentido, sabe? Exatamente. E assim, aquela sensação é ciência. Tá baseado em alguém que tá fazendo ciência, né? Não é só, tipo, a gente gosta de teatro, a gente gosta de tudo isso, mas como unir uma coisa que a gente gosta muito com ciência, né? Pra seriedade que a coisa precisa. E aí a gente tem o psicodrama, que tá dentro do método socionômico, né? Então, quando a gente fala de psicodrama, algumas pessoas veem só esse lado do teatro, do aparecer, da caricatura, do espontâneo, mas assim, tá dentro do método socionômico, e aí a gente tem a sociatria, a sociometria, tem o psicodrama como ferramenta, mas assim, tá dentro de uma construção de ciência que Moreno desenvolveu. Então, assim, isso nos dá respaldo para dizer, o que eu gosto de fazer é ciência. Né? Eu tenho como provar, eu tenho uma estrutura, eu tenho um método. Eu não estou aqui fazendo você dançar ou cantar ou se movimentar só pelo movimento, mas eu tenho uma ciência com um passo a passo para dizer o porquê de fazer tudo isso. E aí agora indo para o tema que a gente escolheu, né? A gente já falou bem superficialmente sobre por que a gente ter escolhido esse tema, mas aí aprofundando um pouquinho sobre isso e falando um pouquinho sobre como é o documentário, e eu espero que você em casa assista também, né? Depois que terminar aqui esse episódio, que é muito interessante esse documentário. E ele fala basicamente sobre uma cidade no interiorzinho de Pernambuco, que é uma cidade basicamente composta por produção de jeans. É uma cidade toda voltada para isso. E aí o documentário mostra essa visão de como é a vida dessas pessoas, apesar de ser uma visão muito voltada para a pessoa que está produzindo, né, que já tinha uma experiência com essa cidade e volta depois de um tempo para ter uma outra experiência, né? Então a gente parte muito de uma visão do produtor desse documentário. E aí, a partir dessa visão, ele vai mostrando como é que essas pessoas trabalham, como é que elas ocupam o seu tempo, né? Eu acredito que os grandes temas desse documentário é justamente esses dois, né? Que é a relação do tempo em trabalho e o tempo de lazer. Porque é justamente o grande plot, a grande virada do documentário é falar sobre essa população que passa 365 dias trabalhando para economizar dinheiro, juntar aquele dinheirinho, juntar com a família para passar o carnaval. E eles não passam o carnaval na cidade, né? Eles viajam para outras cidades ali de Pernambuco para, né, ter esse momento de liberdade, digamos assim, né? E o documentário deixa isso muito explícito na visão do diretor, que é realmente um processo de liberdade, como se eles não tivessem liberdade o ano todo, né? Sim, o viajar para ser, né? E aí é o viajar para desenvolver um outro papel, né? E para todo papel, um contrapapel, né? Enquanto eles estão trabalhando na cidade, eles estão com aquele papel profissional, aquele papel dedicado, em que eu tenho que produzir, eu tenho que ser útil, eu preciso, né, focar no meu objetivo, porque o objetivo ali é ser útil e guardar dinheiro. E aí tem a oportunidade de viajar para desenvolver um outro papel,
que é aquele em que eu posso ser o que eu quiser. Eu vou, para quem bebe, beber a cervejinha, para quem gosta da música, eu vou ouvir minha música, eu vou curtir aquele momento. E é muito do que a gente está se preparando para viver nos próximos dias no carnaval, né? Muitas pessoas se guardam no sentido de profissionalmente focar, e aí no carnaval algumas pessoas dizem, você se transforma. E literalmente algumas se transformam mesmo, né? Com a fantasia, com toda uma estrutura, que entra num personagem que tá aqui guardadinho, né? E de repente vai aparecer naquele momento do carnaval, né? Oportunidade de ser uma outra pessoa. Talvez uma pessoa que não esteja sofrendo com uma pressão no trabalho, talvez uma pessoa que esteja vivendo outro contexto, um outro momento completamente diferente, por conta desse novo papel, por conta desse novo personagem que ela desenvolve nessa oportunidade. Isso. E aí eu falei sobre essa questão frisei muito sobre essa questão da visão do diretor em relação ao documentário, porque, e aí trazendo um pouco do psicodrama, obviamente, né? O psicodrama ele trabalha muito com a questão de você tentar enxergar o outro a partir dos olhos dele, não a partir dos seus olhos, né? Porque quando a gente enxerga o outro a partir da nossa visão, a gente está cheio de julgamentos e de pensamentos que não correspondem, de certa forma, com a realidade do outro, né? E aí o documentário traz essa virada no finalzinho dele, quando o diretor ele pede para que um dos personagens, né, das pessoas dessa cidade, que é inclusive um personagem muito relevante dentro do documentário, né, até para questões do próprio psicodrama também, ele traz muitas coisas do psicodrama na vivência dele, que é o Léo. Ele faz um acordo com o Léo, né, o diretor do documentário faz um acordo com o Léo, de que ele vai custear a viagem da família dele, e ele só pede que ele leve uma câmera e filme como é o carnaval dele, né, como é que ele passa esse carnaval. E aí, durante o documentário tem mais ou menos 1h50, quase 2 horas, durante mais ou menos 1h30, o documentário tem um certo pesar, assim, uma certa visão de que, tipo assim, nossa, essas pessoas estão trabalhando muito e elas precisam descansar. Mas quando você vai para a visão do Léo, que é uma pessoa que vive naquela realidade há muito tempo, e não só naquela realidade, como em várias outras, né? Ele conta ao longo do documentário, você percebe uma outra postura, uma outra forma, porque ele está muito feliz, ele se diverte muito, ele não está em nenhum momento das férias dele, quando ele está gravando, ele tá reclamando de, nossa, eu passei tanto tempo trabalhando, que muitas vezes a gente tem esses momentos também. Durante os nossos momentos de lazer, a gente pega um pouquinho desse tempo para reclamar que a gente não estava tendo lazer, no lugar de aproveitar que a gente está tendo lazer agora, né? Então, assim, ele não tem esses momentos de parar para reclamar, né? Ele tá ali aproveitando ao máximo, ele pesca, ele brinca, ele pergunta para um senhorzinho que tá na casa dele, que eu acredito que seja da família dele também, se ele tá se divertindo, se ele tá gostando do carnaval, o senhorzinho responde, não, eu tô adorando. Aí ele pergunta, vai ficar quanto tempo aqui? Ele, eu acho que uns 20 dias tá bom. Então, assim, eles estão aproveitando ao máximo. E é uma visão completamente diferente, né, do que é trazido durante todo o documentário, praticamente todo o documentário, né? Não tem em nenhum momento uma visão de pesar, de que aquilo é algo pesado para eles, né? Eles já estão totalmente adaptados àquela realidade. Sim. Sabe, Pedro, o que mais me encanta no psicodrama é justamente essa possibilidade do ser. E aí o documentário traz esse contraste pra gente, porque uma hora você tem uma visão de uma pessoa de fora que está analisando, de certa forma, criticamente o que está acontecendo, e outra hora você dá a oportunidade do sujeito de mostrar que olhar é esse. Então o documentário traz 2 momentos, né? Um momento de um olhar crítico, né, pro sujeito, e o outro momento que é que olhar é esse, né? Quando o Léo tem essa oportunidade de ser quem ele é. E é o que mais me encanta no psicodrama, é o que faz brilhar meus olhos. É dizer para o sujeito, você pode ser quem você quiser e tá tudo bem. Você está em um ambiente seguro, né? Você pode exercer o que você sente e tá tudo bem. Então, assim, como funciona essa sessão de terapia, né? Um ambiente seguro, né? Num prazo aí de 1 hora mais ou menos, que é o tempo que eu preciso para fazer meu aquecimento, o aquecimento do próprio sujeito. E aí a gente tem esse tempo de 1 hora e nesse ambiente seguro ele pode manifestar quem ele é, né? E o que ele sente. Então, assim, acho que para a maioria dos psicodramatistas poder viver essa emoção de deixar o sujeito ser quem ele é naquele ambiente, eu acredito que é o mais encantador, sabe? É o que me faz brilhar os olhos. E aí não tem como não lembrar da poesia do encontro,
Quando o Moreno diz: arrancarei os meus olhos, colocarei nos teus. Tu me olharás com os teus olhos e eu olharei com os meus. Então, assim, é de arrepiar. Eu sou suspeita para falar, não tem como, mas é sobre isso, é o contato com o sujeito, né? O permitir o sujeito a extravasar o que ele está sentindo. E isso funciona muito também para as pessoas tímidas, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se organizar com palavras, mas o nosso corpo, ele fala o tempo todo. Ele vai passar uma mensagem, né? E o psicodrama, ele permite que, como uma ferramenta, tirar o que está guardado aqui e expandir para esse ambiente, né? A gente tem como trabalhar muitos sentimentos, a gente tem como trabalhar luto, a gente tem como trabalhar situações pesadíssimas, mas criando um espaço seguro, onde a pessoa sabe que ali ela não está sozinha. Ela pode reviver muitas coisas da vida dela, mas com a confiança de que ela não está só. E você trouxe uma palavra que eu acho que me interessa muito, que é essa questão da timidez. E aí, correlacionando com o que a gente está trazendo sobre o carnaval, quando a gente estava pensando, né, na temática do podcast, me veio a frase na mente que foi: ninguém é tímido num bloquinho de carnaval. Não existe timidez no bloquinho de carnaval. E aí, a gente parte para aquilo que você falou, né, de todo esse processo que é, né, e principalmente agora, a gente está vivendo muito disso, porque o carnaval vai ser no início de março, né? Então está sendo realmente um mês todo, o mês de fevereiro todo, de uma grande preparação para que a gente possa viver esse momento de carnaval. E aí, durante esse mês de fevereiro, né, durante essa preparação até o carnaval chegar, as pessoas elas vão colocando para fora, trazendo para fora algumas coisas que durante todo o ano elas não trazem, ou só em alguns poucos momentos no ano, né, alguns momentos desses que a gente chama de momentos de liberdade, né, durante o ano, que ela vai amadurecendo aquelas coisinhas, vai se preparando, e aí quando chega o carnaval ela se joga, né? Ela se solta basicamente. E eu acho isso muito interessante. E aí também pensando em uma outra temática que a gente pode abordar, seria a questão das amizades, né? Porque acho muito difícil alguém passar o carnaval sozinho. Tipo, vou pular bloquinho sozinho, né? A gente realmente pensa muito em ir com os colegas, ir com os amigos, até para compartilhar esse momento com outras pessoas, né? Porque nós somos seres sociais, então a gente não tem como aproveitar momentos sozinhos. Até tem, né? Mas a gente aproveita eles muito melhor com outra pessoa. E aí, falando sobre essa questão das amizades, eu lembro de um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que ficou, inclusive, viralizou recentemente, dele falando sobre amizades de baixa manutenção, que ele disse que essa coisa não existe, né? O vídeo todo é uma grande mensagem para isso. E aí, dentro desse vídeo, ele traz uma pesquisa que foi realizada com idosos aqui no Brasil, que foi feita a pergunta para esses idosos se em algum momento da vida deles eles estavam se sentindo sozinhos, se eles se sentiam solitários. E aí 17% desses idosos que participaram da pesquisa responderam que sempre se sentiam sozinhos e 30% responderam que às vezes se sentiam sozinhos, né? E aí ele traz essa reflexão de o que é que esses idosos fizeram durante a vida dele, antes da velhice, para que eles não tivessem esse contato com outras pessoas, né? Para que eles se sentissem tão sozinhos. E ele traz essa reflexão para outros dias de hoje, que a gente pode pensar, mas eu sou tão jovem, por que eu vou me preocupar com uma coisa que vai acontecer só daqui a 40, 50 anos, né? E ele traz justamente essa reflexão de que a gente cultive boas amizades, né? Que ele diz que boas amizades fazem muito bem para a saúde, né? A gente pode pensar que não, mas amizades, essa questão de socialização, faz muito bem para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então ele traz essa reflexão, ele traz esse pensamento para as pessoas de que, olha, vamos cultivar essas amizades, né? Por mais que a gente tenha a internet aí para dar uma facilitada bem grande, mas vamos marcar para encontrar, tomar um cafezinho, agora que está chegando o carnaval, vamos marcar para a gente sair, tomar uma cervejinha, sei lá, se é do que você quer, ou fazer outra coisa, né? Vai ter o Oscar agora, então vamos se encontrar para assistir o Oscar, uma coisazinha simples. Não precisa daquele processo gigantesco de marcar e organizar alguma coisa. Vamos na espontaneidade mesmo, como diria o psicodrama. É um marcar que não vai, né? Exatamente. A gente tem que marcar e acaba não indo. E sabe o que me lembra, Pedro? Essa coisa da gente ter tanto que produzir que parece que falta tempo para investir em algo que nos faz bem. Não só no futuro, mas no aqui e agora também, né? Investir numa relação saudável de amizade, será que não é interessante a gente equilibrar
a nossa produção, essa coisa de eu preciso produzir porque eu preciso viver, a gente não pode ser hipócrita, mas assim, eu também preciso produzir saúde, eu também preciso ter relações saudáveis, né? Eu também preciso dessa estrutura que vai me permitir envelhecer com segurança, com tranquilidade, pelo menos minimamente organizado, né? O sujeito precisa se organizar. Então, assim, pensar nesse investimento agora, né? Porque tudo que a gente faz tem que ter um equilíbrio, né? E pensar numa amizade saudável para que no futuro a gente não se sinta só, né? Até mesmo para a gente também saber que nós também podemos estar saudáveis com a gente mesmo. Mas a gente é um ser em relação, né? Como eu falei no começo, para todo papel um contrapapel. Então, até para a gente entender o que é saudável, o que faz bem para a gente, que amizade que faz bem para a gente precisa entender esse contexto de estar em relação, né? E isso me lembra muito uma frase que é dita no documentário, quando ele comenta sobre algumas pessoas que ele está gravando, que estão na calçada, e ele fala, antes a gente ficava na calçada vendo o tempo passar, e agora a gente passa o tempo trabalhando, né? Então, pensar um pouco também em relação justamente a isso que você falou, né? Dessa questão da produtividade, de será que a gente está passando muito tempo trabalhando e não está vendo o tempo passar de fato, né? Aproveitando esse tempo de uma outra forma. Porque muitas vezes a gente fica muito ocupado com o trabalho de fato, e é realmente uma responsabilidade, né? A gente não pode deixar essa responsabilidade de lado. Mas às vezes a gente se cobra por algumas coisas que a gente não precisava se cobrar, né? Às vezes a gente está no momento de lazer e a gente está pensando em como é que vai ser quando a gente voltar para trabalhar, e assim, ok, é bom pensar isso, né? É bom você se preparar para algumas coisas, mas também é bom viver o aqui e agora, né? Viver o momento que você tá ali presente, estar presente nesse momento é muito bom também. Sim, e produz angústia a gente está vivendo o futuro e não valorizar o que a gente tem no presente. É uma tendência que a gente tem, né, culturalmente no nosso país, não valorizar o que é nosso. E aí a gente tem a oportunidade de assistir o Oscar e ver, poxa, é nosso, né? Como nós somos inteligentes, como nós somos importantes, como a gente precisa aprender a valorizar o que é nosso, como a gente precisa dar autenticidade para aquilo que a gente faz, né? No sentido de que bacana, é nosso, foi produzido por nós, né? Então, acredito que quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente consegue trabalhar também essa sensação de realidade, de vamos valorizar o que é nosso. Nós temos muita coisa boa. E a terapia, ela faz isso, né? Ela nos ajuda a trabalhar nossas potências, né? Ajuda a trabalhar as nossas dificuldades. E aí, quando a gente conhece tudo isso, a gente tende a desenvolver com mais saúde, né? Mais equilíbrio, conhecimento. Fernanda, eu acho que a gente pode deixar uma reflexão aqui para finalizar, né? E eu acho que a reflexão perfeita que a gente pode deixar é sobre, será que a gente está se guardando para algum momento que a gente pensa que vai chegar? Será que a gente está aguardando esse momento, aguardando sempre esse momento, tipo assim, agora eu vou conseguir viver, agora eu vou conseguir fazer o que eu quero? E será que a gente está deixando de viver o momento presente e esperando esse futuro que não chega? Eu acho que por hoje é só, né? Por hoje é só. Acho que foi um momento muito agradável pra gente. Acredito que tenha sido um momento muito agradável para vocês que estavam assistindo. A gente vai finalizando por aqui. Fernando, você gostaria de falar mais alguma coisa? Quero dizer que a gente está à disposição de quem tiver alguma dúvida, algo que a gente não tenha contemplado. Procura o centro clínico, deixa nos comentários a dúvida. A gente vai ter o maior prazer em responder, tá? Em uma outra oportunidade. E que vocês tenham um excelente carnaval e curtam bastante. E que as escolhas que a gente faz têm consequências e a gente pode trabalhar escolhas e consequências também em outro momento. É isso, pessoal. Tchauzinho e até o próximo episódio.